Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. É uma alegria estar com vocês todas as quartas-feiras, às 19 horas, neste programa que é um bate-papo, que é uma discussão para que nós todas cresçamos e possamos compartilhar com vocês todos esses assuntos tão necessários nos dias atuais. Está entrando no ar o programa Viver e Transformar. Então, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa, como diz a Soninha, porque vocês podem estar vendo este programa pela manhã, à tarde, à noite, a qualquer momento vocês podem nos assistir. E no dia de hoje, nós vamos falar de um assunto muito relevante, muito importante para a nossa vida. Nós que temos filhos, eu que já tenho netos, temos que ficar atentos, porque a depressão é considerada hoje pela OMS, Organização Mundial da Saúde, uma doença perigosa, cujo vírus é invisível, porque o vírus ataca a alma daqueles que estão desatentos aos verdadeiros valores, ao verdadeiro sentido da vida. Nenhum de nós está livre desse vírus. Claro que existe uma propensão genética, mas isso não quer dizer que você, que não tenha nenhuma depressão em família, nenhum dos seus parentes tenha depressão, não venha a ter uma depressão pelos estímulos, pela problemática que atualmente nós vivemos. Então, nós vamos iniciar o nosso programa, como sempre o fazemos, pedindo a Rosália, a nossa querida Rosália, a flor desse jardim maravilhoso da música, né? O jardim da música maravilhoso, que cante uma canção para nós e depois inicie essa conversa sobre a depressão. Olá, nossos amigos queridos, olá Leila, olá Sônia, uma felicidade muito grande, né? A gente poder falar sobre um fator de risco para a nossa sociedade, que é a depressão, e por que a alegria de falar, né? Porque a informação faz com que a gente modifique, né? Modifique os caminhos quando a gente começar a perceber essa aproximação desse grande mal, como a Leila falou. E tanto no programa de hoje, em que nós vamos tratar os aspectos bioquímicos, genéticos, de personalidade, ambientais, que desencadeiam a depressão, como no próximo programa, em que nós vamos falar mais especificamente dos aspectos espirituais, né, que desencadeiam a depressão, eu trouxe um presente para o programa, um clipe de uma música chamada Belo. Então, essa música vai tocar no programa de hoje e vai tocar no programa da semana que vem. E aí o Cassiano vai soltar para nós. Pode soltar, Cassiano. Criança brincar, é ouvir mil canções, numa concha do mar, é chuva caindo, campo em flor,
e acima de tudo é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer e a treva na alma começa a crescer. Lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim está. Então, a depressão, como a Leila muito bem, né, abriu o nosso programa informando, ela é o grande mal do século XXI. Né? No espaço de 20 anos, as pessoas estarão morrendo, né, se despedindo mais da Terra pela depressão do que, por exemplo, pelas doenças coronárias, que são o que mais matam as pessoas, né, ao redor do planeta Terra. Isso é muito sério. E a gente não pode mais tratar como uma brincadeira, como um sinal puro e simples de fraqueza, né? Como a gente muitas vezes fala, vai ficar na cama, levanta dessa cama, se sacode, vai tomar banho. Tenho que contar uma coisa para vocês, que talvez alguns de vocês não saibam. A gente pode tomar banho, a gente pode ter um ritual, a gente pode trabalhar, né, Sônia? E está deprimido. A gente pode tomar banho todos os dias e estar em depressão. Porque a depressão é uma doença silenciosa, como a Leila falou, e é uma doença inteligentíssima. É uma doença que vai barganhar com você o tempo inteiro. É uma doença que vai falar, fica aqui mais um pouquinho. Olha, não tem nada não, você ficar aí permanecendo na tristeza. Porque, pessoal, a tristeza, nós já conversamos sobre elas. É uma emoção legítima, ela existe. Mas como todas as emoções, elas passam. A tristeza passa. A gente é que vai atraindo a tristeza quando a gente devolve a tristeza para o nosso cérebro, né? Quando a gente não negocia com a nossa memória. Então a tristeza, ela estaciona aqui. Muitas vezes as pessoas falam para a gente, ele está de luto pelo desencarne do pai ou pelo desencarne da mãe, ele está em um estado depressivo. Só que a depressão é mais do que isso. É fenômeno natural nós ficarmos tristes porque nós perdemos um ente querido. Sobretudo agora, nesse momento em que muitos seres se despedem da Terra por outro vírus silencioso, que é a Covid-19. A depressão, ela é silenciosa e ela vai ter uma série de fatores. Por exemplo, a gente pouco analisa o fator genético da depressão. Há pesquisas científicas em curso que comprovam que é um fator genético em muitos casos. Se há irmãos, por exemplo, univitelinos, né, os gêmeos idênticos, e um deles tem depressão, a probabilidade do outro irmão ter é de 70%. A depressão,
pode ser por fatores biológicos. Olha que interessante. Quando a gente propôs no autoconhecimento, a gente realmente se autoconhecer, espiritualmente, moralmente, mentalmente, corporalmente, é para a gente fazer um check-up mesmo, meus amigos. Porque falta de determinadas vitaminas no nosso corpo, como vitamina B, como vitamina C, um suquinho de laranja, um suquinho de abacaxi, uma limonada, e o sol, a vitamina D. A falta de pegar um solzinho 15 minutinhos ao dia pode gerar na gente processo depressivo. Vocês sabiam disso? Então a depressão ela é muito mais inteligente do que a gente possa imaginar. Quando a gente fala de fator genético, quando a gente fala de fator bioquímico, quando a gente fala, por exemplo, de personalidade, pessoas com baixa autoestima têm uma propensão maior a ficar em estados depressivos, né? Depressivos. E tem também as pessoas que são negligenciadas, as pessoas que vivem em um ambiente de pobreza, um ambiente de negação, um ambiente de violência, de autoviolência, de automutilação, ou se acha gordo demais, ou se acha magro demais, ou apelo social, né? Nos bastidores, a Leila estava falando de um documentário que ela assistiu e que muitas pessoas estão nos indicando e que a gente devolve a indicação para vocês, que é o dilema das redes, como as redes sociais elas podem mostrar para nós um ideal de beleza, um ideal de inteligência, um ideal de estar no mundo, e por a gente não se sentir pertencente, encaixado, a gente vai desenvolver um processo depressivo. Então são muitos fatores que começam atuando corporalmente, que vão passando pelos nossos estados sociais, até eles se alojarem na nossa mente. Né, Sônia? Isso aí, muito mesmo. É interessante, é isso que você falou, né? Às vezes, a depressão chega sem você nem ter noção do que está te acontecendo. Então, você falou da questão dos alimentos, que são tão importantes a gente se alimentar bem, mas existem estudos que alguns alimentos eles podem causar inflamações, e essas inflamações vão causar uma mudança, né? Principalmente neuroquímica, e aí também a gente pode desenvolver a depressão, né? Alguns medicamentos que a gente precisa tomar também, só complementando tudo que você disse. E, às vezes, alterações cerebrais que a gente tem. A gente tem muito preconceito quando se trata de doença mental, não é não? A gente ainda vive num período muito do passado, porque as pessoas, muita gente acha que depressão, como você falou, é uma coisa de, reage aí, sabe? E você não diz isso para uma pessoa que tem um câncer no estômago, por exemplo, ou para uma pessoa que tem um diabetes, ou uma hipertensão, né? Reage aí, poxa, o teu estômago está assim, não tem jeito. A depressão também, então a gente precisa tratar a depressão com muito respeito, como a gente trata qualquer pessoa doente, porque ela é uma doença. O que pode mudar é a causa. E, às vezes, é uma causa, porque, como você falou, a pessoa simplesmente não gosta da vida, eu não quero a vida desse jeito. Eu estou deprimida porque eu não queria que tivesse Covid. Eu também não queria, mas não é por isso que a gente vai ficar deprimida, né? Então, a gente precisa se ajustar muito também nas questões, porque, como a Rosália falou, a depressão, ela negocia, às vezes ela chega muito devagar, às vezes você não percebe, às vezes você fala, vou ficar um pouco na cama, e aí você vai deixando que os pensamentos, porque aí quando você fala, vou ficar um pouco mais na cama, normalmente tirando quando você está muito cansado, né? Mas normalmente eu tenho que levantar para ir para aquele trabalho, aquele meu chefe, aquele pessoal, aquele trabalho que eu não gosto de fazer. E aí você começa a se ligar num lado negativo dos pensamentos, e pensamento negativo, como eu falei, é igual formiga em cima de uma bala, né? Vem uma, daqui a pouco está cheio, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né?
Enfim, e respeitar, se respeitar e respeitar o outro. Nós temos falado nos últimos programas da autocompaixão, nós falamos sobre pensamentos negativos, nós falamos sobre algumas emoções, da raiva, porque a gente precisa cuidar, ter um olhar para a gente como se fôssemos um bebezinho. Nós somos um bebezinho. Muita coisa a gente ainda não conhece, muita coisa a gente ainda precisa de carinho. Olhar com carinho para os nossos erros. E olhar com carinho para os nossos erros não é dizer, tudo bem, passa a mão na cabeça. Não, é olhar e falar assim, gente, errei. O que eu posso fazer para não errar mais? Porque muita gente também entra num quadro de depressão porque não aceita o erro, não aceita que errou. Né? Tem a ver com caráter, né? Assim, com os traços de caráter, traços de personalidade, como a Rosália estava falando. Então, aí você entra, aí começa os sintomas. A depressão, ela é, sim, uma tristeza profunda. O fato de você estar triste porque perdeu um ser, um ente querido, ou porque você perdeu o trabalho, porque te aconteceu, porque você entrou numa doença, isso não chega a ser uma depressão, porque você pode sair disso. Você vai viver o luto, você vai procurar uma maneira de encontrar um outro trabalho, às vezes até de mudar de profissão, de mudar do que você faz, mas você também, isso vai passar. Se você se deixar levar por tudo isso, meu irmão, é muito difícil, é muito difícil. E a Rosália falou uma outra coisa também que eu estou pegando aqui, porque foi a última fala, da questão da gente estar deprimido e ninguém perceber. Né? Às vezes, aquela pessoa que ri, que está sempre ali com você, sempre agradando, sempre fazendo, é uma pessoa... Aí você para e vê, tem uma notícia, ela está mal, ela está doente, ou ela desistiu da vida, sabe? Porque não é porque uma pessoa aparentemente sorri, está feliz, que ela não apresenta dentro dela. Você percebe, às vezes, pelo olhar, pela forma como a pessoa, às vezes, fica assim, olhando para o nada. Não tem gente assim? Né? Porque ela sai, é como se ela saísse daqui e fosse lá para um outro local. Então, olha, às vezes, o que acontece? Nessa pandemia, muitas vezes a gente está tão desanimado, né? Tanta vontade, já que tem que ficar em casa, para que eu vou levantar? Para que eu vou trocar o pijama? Por que eu não fico de pijama o dia inteiro? Ninguém vem aqui mesmo, eu também não vou para lugar nenhum, e aí você fica ali naquela coisa. Outro dia uma amiga minha estava falando, né? Ela dizendo assim, ela já tem bastante idade, né? Então, assim, poxa, chegou na hora de eu tomar banho, eu fiquei pensando, eu nem saio de casa, para que eu vou tomar banho? Eu estou tão limpinha. E aí, engraçado, porque aí ela disse assim, não, mas eu posso ficar doente e aí eu vou sair suja. Ainda bem, né, que ela tem isso, né, para tomar banho, não para se limpar totalmente, mas para poder ter a disposição, é essa a minha rotina. Então, quando a gente está sentindo que a coisa não está fácil, que a gente está deprimido, faça uma rotina, crie uma rotina. Se possível, escreva. Eu vou acordar segunda-feira, vou fazer isso, terça, hoje à noite, amanhã eu crio a minha rotina, meu agendamento para o dia. Se eu não fizer, tudo bem. Mas eu, pelo menos, a maioria, 80%, 90% daquilo ali, eu vou procurar fazer, eu vou me esforçar. E isso também depende das minhas expectativas, né? Eu não posso colocar muita coisa sabendo que o dia só tem lá 24 horas e parte delas eu vou dormir. Então, faça isso. Uma outra coisa que eu queria também levantar aqui para a nossa fala é o seguinte, são pessoas que têm um tipo de depressão, que é um tipo mais leve de depressão, que muitas vezes a gente não se dá conta, que é a distimia. Distimia é aquela pessoa que ela está sempre de mau humor, ela está sempre reclamando da vida, tudo está ruim, né? Da vida, que coisa ruim é a vida, não sei o quê.
Aquela pessoa que está reclamando e que a gente às vezes chama de chata, ai, essa pessoa é chata, essa pessoa é para baixo, ela também pode ter uma doença. Ela pode ter esse tipo de depressão. Né, Leila? Vou passar para você complementar. Eu estou vendo você falar, estou me lembrando da orientação, eu estou lembrando da orientação de André Luiz no livro Ação e Reação, quando ele fala dessas pessoas que têm vocação para o abismo, que são essas pessoas de distimia, né? Que a pessoa, ela nunca está satisfeita, sempre na vida dela alguma coisa errada vai acontecer. E isso é uma doença. Antigamente a gente falava, mas que cara chato, como você falou, que sujeito chato, só sabe reclamar, não gosta de nada, mas isso é uma doença. E também o bipolar, né? Porque a depressão, ela tem essa outra face também do transtorno bipolar. Eu sei porque minha sobrinha, até ela teve num programa nosso, Viver e Existir, ela deu o depoimento que ela se tornou uma bipolar, ela tinha uma euforia enorme, de repente ela acordava com amor pelo mundo, com amor pelas plantas, querendo rir, brincar, fazer trocentas coisas ao mesmo tempo, numa risaiada sem fim, e nos dias seguintes ela entrava numa depressão profunda, que foi diagnosticado como transtorno bipolar. E graças a Deus, como ela é espírita, de família espírita, isso nós vamos deixar para a semana que vem, que o espiritismo oferece um tratamento muito importante para a depressão, mas eu queria lembrar um médico que não é religioso, o Dr. Andrew Solomon. Ele escreveu um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, baseado num texto bíblico que o demônio do meio-dia é essa doença silenciosa, como a Rosália falou, que ela chega vagarosamente e você nem percebe que está sendo dominado por esse transtorno, né, por essa doença. Eu mesmo passei por um processo de depressão que, se não fosse a minha amiga Sueli Schubert, que ela começou a perceber, talvez eu não conseguisse sair, porque às vezes você não consegue sair sozinho do processo, porque é uma ideia que se teme fixar na sua cabeça de forma sutil. Por exemplo, a ideia que eu fiquei na minha cabeça é que o amor não existia, não, que ninguém gostava de amar ninguém, que as pessoas só se suportavam. E essa ideia ficou muito forte na minha cabeça. Então, quando eu chegava perto de alguém que vinha me abraçar, no meu íntimo, eu falava assim, que puro fingimento, que puro fingimento. Ela não gosta de mim, nem eu gosto dela. Então, eu comecei assim, a ficar muito estranha. Até as minhas observações eram assim, pessimistas, e olha que eu fazia parte de um grupo mediúnico, mas eu comecei a ficar estranha, eu comecei a ficar com vontade de não ir, eu fiquei me sentindo muito cansada, até eu perceber que eu estava nesse processo depressivo e que tive muita ajuda, aí também dentro da doutrina espírita. Mas o Dr. Andrew Solomon, ele fala uma coisa muito importante no seu livro, ele diz assim, a depressão é resultado de uma falsa lógica. Você desenvolve na sua cabeça uma lógica, ou a partir de um processo biofísico, como foi falado, ou a partir de uma tristeza profunda, que acaba se tornando uma depressão, ou a partir de uma melancolia, que é aquela negação, né, da própria vida, que às vezes a vida está mesmo cheio de desafios, a gente hoje nem fala problema, mas às vezes a vida está difícil da pessoa levar, né? Conheço muitas pessoas que se tornam profundamente depressivas quando um filho, por exemplo, pega uma doença difícil de ser tratada e financeiramente a pessoa, às vezes, não tem nenhum recurso para tratar daquele filho, então ela entra naquele processo de tristeza profunda e tal. Então, o jeito de sair, meus irmãos, é com ajuda profissional. É procurar realmente um psicólogo, poder se abrir, e porque os sintomas são muito claros, as pessoas começam a ter um comportamento bem diferente. A pessoa começa a ter mais medo do que o normal.
Tem uma amiga não, uma conhecida minha que tratou comigo na parapsicologia, que ela começou a ter medo de dirigir. Ela dirigia para todo lado, né? Fazia todas as coisas, e de repente ela olhava o carro, ela vinha com uma ideia assim: se eu pegar esse carro hoje, eu sei que eu vou bater, eu sei que eu vou morrer, e ela então não conseguia pegar o carro. Aí ela chamava um táxi, ia onde ela queria, e falava: não, isso vai passar, isso vai passar. Ela não confidenciava com ninguém esse medo que ela ficou de pegar o carro. E aí desencadeou esse medo a partir de outros medos, que eu não vou aqui revelar, que cada um sabe como é que desencadeia, mas o importante é que ela pediu ajuda. Naquela época, eu atendia gratuitamente na Casa Espírita o tratamento da parapsicologia, que eu oferecia 5 sessões, né, para achar o caminho reto, que a gente chama. Então, eu tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas que, assim como eu, não se dava conta que estava sob o império dessa falsa lógica. Porque, imagina, é uma lógica falsa. Por que ela imaginou que o carro fosse fazer mal a ela? Por que toda vez que ela ia pegar o carro, ela tinha a ideia que ia morrer? Por que eu fiquei com aquele sentimento de que as pessoas não amavam ninguém, que ninguém gostava de ninguém, que a vida era um eterno vazio? Teve um outro conhecido meu que eu achei muito interessante, o processo depressivo que ele teve, é que ele cismou que precisava ir a Brasília, que Deus confidenciava com ele, Deus o chamava para dizer que ele tinha que ir a Brasília orientar o presidente da República. E aí ele começou com essa ideia fixa, né? É uma ideia que tende a se fixar, uma ideia ridícula. Ainda bem que ele revelou, porque se ele não revelasse, ele ia ficar remoendo isso e com atitudes estranhas. E, no entanto, quando ele revelou, a sua esposa o levou para consultar e tal, e ele conseguiu sair do problema. A depressão pós-parto também é muito comum. E, às vezes, as pessoas ficam assim: mas que bobagem, menina, seu filho é tão lindo, por que você está assim, você está tão bonita? Mas é muito comum e é muito perigosa também. De modo que é importante a gente falar claro sobre essas coisas para que nós possamos nos ajudar mutuamente. O único caminho possível para você se libertar dessa coisa, desse vírus mental, vamos chamar de vírus mental, o único jeito de você combater esse vírus mental é trazendo outras ideias para a sua cabeça e pedindo ajuda para os seus amigos, para os seus irmãos, e levar a sério, porque quando essa ideia teme se fixar, essa falsa lógica, como diz o Dr. Andrew Solomon, ele foi tão depressivo que no seu livro ele conta que ele sentia um cheiro horrível dele mesmo. Ele dizia assim para ele: eu não suporto o meu cheiro, quem é que vai suportar esse meu cheiro? Imagina o que é você se sentir mal cheiroso. Por mais que ele tomasse banho, ele não conseguia se livrar daquela ideia que ele fedia. Olha como é perigosa essa doença. E como esse fato de você estar aprisionado aumenta, né? Pode maximizar essa sua tendência, se for uma tendência genética, digamos assim, né, Rosário? Com certeza. Eu acho que esse programa de hoje, ele trouxe para a gente algumas informações muito preciosas, né? Informações de prevenção e informações de remediar a depressão. A gente tem conversado sobre autocompaixão. Quem não teve oportunidade de assistir, volte 3 programas, porque nós falamos da importância de nós darmos uma atenção cuidadosa ao que nós sentimos. A depressão, ela dá algumas pistas, né? Como a Leila e a Sônia falaram. A gente, quando tem comportamentos muito extremos, alegre demais ou triste demais, a gente tem que começar a prestar atenção.
ou engordamos demais sem motivo aparente, ou emagrecemos demais sem motivo aparente. Temos que começar a prestar atenção. Como eu falei, a tristeza é uma emoção legítima, mas como todas as emoções, alegria, raiva, nojinho, todas as emoções, medo, passam. Se a gente perceber que a tristeza está ali constante, a gente precisa procurar ajuda. E existem diversas maneiras de remediar a depressão. Terapia, né? Psiquiatria, ajuda espiritual, são maneiras da gente remediar a depressão, que tem uma série de condições, para além das condições que a gente está trazendo no programa de hoje, que são condições mais da superfície. Mas há, por exemplo, a depressão pós-parto, a depressão disfórica menstrual, mulheres em período fértil, mulheres na menopausa, a nossa disforia, né, a nossa mudança genética a partir de um ciclo como o ciclo menstrual, pode provocar em nós, sim, depressão, né, que é a depressão que a gente chama de ordem biológica também. Há uma série de depressões provocadas pela nossa compulsão alimentar, compulsão dos vícios de álcool, de drogas, né? Então, todas essas depressões, quando a gente ainda não conseguiu identificar, não conseguiu prevenir, os remédios são a terapia, os remédios passados pelos terapeutas e psiquiatras, e também a busca pelo nosso fortalecimento espiritual. Agora, como que a gente pode prevenir a depressão? Assim, tá mais do que provado, pessoal, de que manter-se com energias positivas faz com que a gente previna um processo de tristeza profunda. Nos entendermos pessoas boas, pessoas gentis, né? Essa mudança mental para que nós nos tornemos pessoas mais agradáveis e mais atentas é sim um processo de prevenção da depressão. Isso a ciência nos diz, né? E o espiritismo ele reforça como é importante nós mantermos a nossa atenção, como é importante nós nos entendermos, como a gente vai discutir na semana que vem, espíritos imortais, filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança para realizar trabalhos grandiosos no bem. Então, a gente precisa ficar atento ao excesso de trabalho, né? A gente precisa ficar atento, porque muitas vezes a gente quer ter demais e ser de menos. A gente precisa praticar exercício físico, né? O que puder, exercício em casa, com cadeira, com vassoura, ou liga no YouTube uma aulinha de 10 minutos, um alongamento, só para a gente devolver ao nosso corpo as reações químicas que fazem com que a gente fique mais disposto. E tentar o máximo que puder olhar o lado positivo das coisas. Tá bom? Um grande beijo, até semana que vem. Eu estava aqui só pensando nisso tudo que a Rosália falou, né? Só para lembrar que talvez o mais importante seja o nosso autoconhecimento. Todas as coisas, eu acho que em todos os programas que nós estamos fazendo aqui, nós sempre somos levados a refletir um pouco sobre o autoconhecimento. E é o que a nossa doutrina também lembra, né? O quanto é importante o conhece-te a ti mesmo. E depois, a Rosália falou de assistir os programas, eu acho que devemos assistir mesmo para mudança de como nós nos tratamos. É muito importante isso. Eu vou deixar só uma técnica, né? Na verdade, é uma técnica para a gente cuidar um pouco, porque, às vezes, principalmente para quem está com depressão, ficar muito no racional não adianta. Porque a pessoa fala assim, eu sei disso tudo, só que eu não consigo colocar isso em prática. E aí você vai dizer o que para ela? Né? É claro que quando chega num ponto mais grave,
A pessoa já deve entrar com medicamento, sim, porque para ela poder se equilibrar e aí sim começar a olhar para si mesmo e a começar a sua reforma íntima, porque sem se reformar, nada vai mudar. Então, uma das coisas que eu vou deixar aqui é não lutar contra os pensamentos negativos, né? E treinar, sair desses pensamentos. Então, para isso, você pode escrever no papel, por exemplo, se dedicar um exercício de toda vez que você tiver com muita coisa do pensamento negativo, como a Leila falou do exemplo lá do carro, é você escrever o contrário disso. Não, eu vou sair de carro e o carro, eu vou voltar para casa muito bem, o carro vai me ajudar, vai facilitar o que eu tenho que fazer. Então, se eu estou achando que as pessoas não gostam de mim, porque ninguém gosta de ninguém, então eu vou escrever. Escrever é bom porque você usa outra área do cérebro, né? Então, você usa os dois hemisférios. Então, você escreve: eu sou filha de Deus, eu me amo, as pessoas são filhas de Deus, eu amo o meu próximo. E não importa se isso é verdade ou não, gente. A gente está treinando o cérebro. O cérebro acredita naquilo que a gente fala para ele, que a gente vive. Então, tá, eu ia deixar esse exercíciozinho, né, Rosália? Esse exercício para hoje. Na próxima semana a gente fala mais um pouco sobre isso. Um beijo grande. Fiquem com Deus, alegria nesse coração. Então tá, meus irmãos, finalizando o nosso programa, que o tempo passa tão depressa, a gente teria um assunto assim, que nós vamos continuar no nosso próximo programa, se Deus quiser, para mostrar que é possível sair desse processo depressivo. A Sônia deu algumas dicas importantes, a rotina, é importante você escrever e seguir aquela rotina, se você está aprisionada dentro de casa. O primeiro passo é fazer uma rotina para você e tentar cumprir. Outro passo importante é isso, de visualizações positivas, você escrever frases. Na parapsicologia a gente tem: eu sou filho de Deus, herdeiro de todo o universo, eu sou poderoso, sou capaz, se abraçar na frente do espelho. Tem uma porção de prática que faz você sair desse negativismo. E o mais importante, se você souber orar, nem que seja Jesus me ajude. Lá no hospital psiquiátrico, a gente falava com as nossas irmãs: grita, minha irmã, Jesus me ajude, Jesus esteja comigo. Venha para cá, Senhor, me ajude, me tira disso. E pede ajuda aos seus amigos. Pelo menos um amigo a gente deve ter para abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, não ficar com isso tudo guardado, não, tá bom? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Vamos ouvir a música que a Rosália vai finalizar. Até a próxima. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir mil canções, numa concha do mar. É chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor. Belo pra
quando estou a sofrer. E a treva na alma começa a crescer. Lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim